Alô, alô, estamos ao vivo. Uma boa noite para Micaele, para o Ramon Carvalho Nutri, Mari Marcal, Mili Cardoso, pessoal que já está no chat. Tudo certinho com o áudio, com a imagem. Boa noite para Eliane, Laura, Luísa Nutri. Quem tiver já me dá um feedback aí sobre o áudio e sobre a imagem, beleza? Boa noite para Fernanda Kellen. Marina Almeida. Boa noite. Show de bola, galera. Acredito que vocês estão me ouvindo bem, né? Vocês estão me respondendo aqui pelo chat. Então é isso. Fala, Nutri! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Vivendo de Consultório. Eu sou nutricionista, meu nome é Igor Nirister e aqui você vai aprender em 10 dias a viver de consultório mesmo começando do zero. Tema de hoje, galera, as 4 estratégias que você pode utilizar quando não souber responder a pergunta do seu paciente. Então fiquem à vontade aí para mandar as dúvidas de vocês aqui no chat. Se o conteúdo estiver fazendo sentido, como vocês já sabem, vai clicando no coraçãozinho, tá? Que o coraçãozinho vai subindo aqui. Eu entendo que o conteúdo está aterrissando bem na cabeça de vocês. E contextualizando, galera, o tema da nossa live de hoje. A gente sabe, não é novidade para ninguém, que todo dia sai uma novidade sobre o universo aí fitness, sobre o universo do emagrecimento, do ganho de massa muscular. Todo dia temos novos suplementos, novos produtos entrando nesse mercado, e a indústria farmacêutica ela já entendeu que produtos, né, para emagrecimento, para ganho de massa muscular, eles vendem muito bem. Então a gente sabe hoje que essas empresas investem muito em novos produtos. Não só produtos, né, mas estratégias nutricionais. Então, quando a gente fala desse universo do emagrecimento, do ganho de massa muscular, a gente tem novidade todo dia. Tudo bem? Novidade, entre aspas, que é, inclusive, essa é uma das pautas da nossa live de hoje. Mas aonde eu quero chegar? Que é muito comum o nosso paciente chegar no consultório com a cabeça cheia de dúvidas. Né? Não sabe qual a dieta que funciona, se o que ele está fazendo está certo. Muitas vezes, essas informações, elas são controversas entre elas. Então, ele vê em uma notícia que tal alimento é bom e uma outra notícia que tal alimento não é tão bom. Então, é muito comum o seu paciente ele chegar no consultório com a cabeça a mil, cheio de dúvidas para te perguntar. E eu vejo também, conversando com vocês, que essa é uma preocupação. Mas, Igor, o que eu vou fazer se eu chegar no consultório, o paciente me fizer uma pergunta que eu não sei responder? Tudo bem? E, Nutri, já te adianto que isso vai acontecer. Então, a estratégia aqui, o conceito dessa live é você estar preparada para esse momento. Tudo bem? Porque nenhum nutricionista sabe de tudo. Tá? Então, por mais que você estude muito, sempre vai ter uma pergunta que você não sabe responder no consultório. Então, vamos entrar no conteúdo da nossa aula de hoje. Se tiver qualquer dúvida, mais uma vez, para quem está chegando agora, é só mandar no chat, tudo bem? E se o conteúdo estiver fazendo sentido, clica no coraçãozinho. Primeiro, galera, fiz aqui algumas anotações sobre pontos importantes que eu não posso deixar passar nessa nossa live de hoje. E a primeira é explicar o contexto sobre o que é um atendimento nutricional. Na consulta nutricional, a gente tem que partir do princípio que a autoridade é o nutricionista. Tudo bem? Então, quando o paciente ele chega no seu consultório, ele já vê você como uma autoridade dentro desse assunto. Até porque ele tinha várias opções de nutricionistas. Se ele escolheu estar com você no seu atendimento, é porque ele confia em você. Tá? Então, a gente já parte desse princípio que é um momento onde você é autoridade e você vai conduzir aquela pessoa para ela chegar ao objetivo que ela deseja. Certo? Quando a gente parte desse princípio, a gente sabe também que o nutricionista, ele não é o dono de toda a verdade. Ele não domina todos os conteúdos. Tudo bem? E isso é normal. O nosso paciente também entende isso. Então, essa cobrança por saber responder todas as perguntas que o paciente vai fazer é mais do nutricionista para o nutricionista do que do paciente para o nutricionista. Fez sentido? Então, a consulta nutricional é esse momento onde você é autoridade, o seu paciente te respeita como uma autoridade e, apesar disso, você não precisa saber de tudo. Tá? A consulta nutricional não é um momento
onde o paciente vai chegar para tirar todas as dúvidas dele com o dono da verdade. Tá? Então, entendendo esse ponto aqui, é um balizador para a gente entrar no conteúdo da nossa aula de hoje. E qual é a oportunidade que a gente tem consumindo esse conteúdo que eu vou entregar para vocês hoje? Eu vou dar aqui 4 estratégias, e essas estratégias que vocês vão adotar também vai depender do momento que vocês estão na carreira, tá? 4 estratégias para você conduzir a consulta se o seu paciente fizer uma pergunta que você não saiba responder, tudo bem? E você pode estar perguntando, mas Igor, né, para eu estar ali no consultório, nessa posição de autoridade, eu não tenho que dominar tudo que o meu paciente vai me perguntar? E a resposta é que não, porque como eu falei, nenhum nutricionista nunca vai saber tudo, tá? E o nosso ritmo de estudo, ele não vai acompanhar nunca o ritmo da indústria, colocando muita informação na cabeça do nosso paciente, tá? Então essa não é uma preocupação que você precisa ter, porque nenhum nutricionista nunca vai saber de tudo, tudo bem? E entrando aqui na nossa primeira estratégia, a primeira estratégia que nós podemos utilizar caso o nosso paciente ele faça essa pergunta que nós não temos total domínio sobre o conteúdo. Primeiro ponto, e essa é uma estratégia para quem já tem um certo conhecimento maior, uma experiência maior nesse ramo do atendimento no consultório, tá? E quando eu falo atendimento no consultório, eu estou falando tanto da consulta no consultório presencial como no online, tá bom? Isso não se resume somente ao presencial. E essa primeira estratégia é, ao paciente fazer uma pergunta que você não domina, né, em um primeiro momento a resposta, você pode simplesmente falar para ele que vai buscar determinada informação no Google de forma honesta. Eu vou dar um exemplo aqui, quando isso aterrissa muito bem. Como eu falei, os nossos pacientes eles fazem o uso de muitas substâncias, muitos produtos que eles viram em determinado lugar que funciona, tá? Então vou dar um exemplo aqui clássico que aparece muito no consultório, que são as substâncias pré-treino, tá? O pré-treino, galera, na grande maioria das vezes, ele é composto, né, de substâncias estimulantes muito parecidas. A principal é a cafeína, beleza, pessoal? Então o paciente chega para você e fala assim, Igor, eu estou usando o pré-treino Y. Ele traz aqui uma informação, o nome de um suplemento que você nunca ouviu falar. Você pode falar para ele que você vai abrir no Google o rótulo daquela substância para saber qual é a base daquele suplemento especificamente. Tá fazendo sentido? Porque quando você olha lá o nome desse pré-treino Y e você vê a quantidade de cafeína, que é uma substância que você domina, aí você consegue responder a pergunta daquele paciente. Então não tem menor problema você abrir no Google um determinado alimento, um determinado suplemento que o seu paciente te perguntou, que naquele momento, né, você não tem total informação. Então você pode simplesmente abrir no Google o rótulo daquele alimento, o rótulo daquele suplemento para responder a pergunta do seu paciente. Tá fazendo sentido, galera? Se está fazendo sentido, clica aí no coração. Mas, como eu falei, você pode simplesmente abrir ali uma imagem, acessar uma informação que vai te dar esse gancho para a resposta no momento da consulta com o seu paciente. E só concluindo essa parte do pré-treino, é bem interessante, porque nós temos hoje várias empresas de suplementos. Cada empresa produz o seu suplemento pré-treino, tá? Por mais que a base desses suplementos vão ser a taurina, a cafeína, né, por cada empresa produzir o seu suplemento e batizar ele com um determinado nome, nós temos aí mais de 10, 20, 30 suplementos pré-treinos, né, com a composição muito parecida. Tudo bem? Então quando você abre ele rapidinho, o rótulo do alimento, do suplemento, e vê a composição, o rótulo, você consegue tranquilamente responder a pergunta do seu paciente. Beleza, galera? Então uma boa noite para quem está entrando agora, mas pegando já um resumo dessa primeira estratégia que nós podemos e devemos utilizar. Né? O paciente vai chegar com uma dúvida, você pode simplesmente acessar uma informação mais direta, como por exemplo, o rótulo, a composição, no Google, e com base nessa resposta, com base nessa informação que vai aparecer para você, você responde a pergunta dele, tá? Como eu falei, nós nunca vamos dominar todos os produtos que são lançados diariamente na indústria alimentícia. Fez sentido, pessoal? Então essa é a primeira estratégia que nós podemos aplicar quando não soubermos responder a pergunta ali do nosso paciente. Beleza, pessoal? Vamos entrar então na segunda estratégia que nós podemos aplicar quando o paciente fizer uma pergunta que a gente não sabe exatamente
a resposta. Nutri, se essa for uma pergunta mais complexa, então ele realmente fez uma pergunta sobre a nutrição, onde naquele momento você não tem a resposta específica, não tem o menor problema em você falar para esse paciente que você não sabe 100% dessa resposta, mas que você vai pesquisar sobre esse assunto em casa e no dia seguinte você vai responder aquela pergunta. É uma incrível oportunidade também para você enriquecer o seu conhecimento, né? Então, se isso acontecer no seu consultório, quando você traz essa integridade no momento da consulta e você fala para o seu paciente que naquele momento você não sabe responder, mas você vai ter isso como um dever de casa, que é reestudar esse conteúdo e respondê-lo no dia seguinte, né? Além de trazer essa transparência, que é algo notável, né, no nosso ramo, para o paciente, você vai também ter um estudo sobre aquele conteúdo. Então, futuramente, quando outro paciente fizer uma pergunta parecida, você já sabe a resposta, né? Então, um resumo aqui dessa segunda estratégia. Se o paciente fizer uma pergunta que você não domina, não tem o menor problema você ser humilde, a você ter essa humildade de chegar para ele e falar que vai pesquisar mais sobre esse assunto para trazer a resposta no dia seguinte. Tudo bem? E tá fazendo sentido, galera que tá aí no chat? Tá? Porque esse conteúdo eu desenvolvi praticamente com as estratégias que eu utilizo no meu dia a dia. Então aqui a gente já teve duas opções, né? Uma, quando você tem uma noção sobre aquele conteúdo, a primeira, e você consegue, através de uma busca rápida no Google, responder aquela pergunta. E a outra, caso realmente você ainda não tenha aquele conhecimento, tá? E isso engloba também perguntas sobre interação do medicamento que ele está usando com a nutrição, tá? Então até mesmo quando ele faz uma pergunta que é importante, que você ainda não domina, né, vale a pena você montar essa dieta ou então a suplementação com base no estudo que você vai fazer em casa, tá? Eu sempre falo aqui que não existe essa necessidade de você entregar a dieta na hora da consulta, principalmente no começo da carreira, principalmente quando você não domina todo o contexto daquele paciente. Então, se esse paciente ele chega para você e faz uma pergunta que você não tem certeza da resposta, né, não invente uma resposta, Nutri. Ou então não fala simplesmente para o seu paciente que você não sabe responder, tá? Então, as duas atitudes que você não pode ter quando o seu paciente faz uma pergunta que você não sabe a resposta é você falar, né, de pronto que você não sabe. Até porque isso pode soar como uma negligência. Se você não sabe, não tem problema você falar que não sabe. Mas você pode falar e deve falar que você vai pesquisar sobre aquela informação. Tudo bem? Então não responda que você não sabe e também não invente uma resposta, Nutri, pelo amor de Deus, né? Aquele paciente que está ali, ele confiou em você. Ele confiou o tempo dele e o dinheiro dele no seu atendimento nutricional. Tudo bem? Então não fale para o seu paciente que você simplesmente não sabe aquela resposta, ou então não invente que qualquer coisa aleatória é da sua cabeça. Beleza, galera? Então você pode pesquisar no Google e se for uma pergunta mais complexa, você pode e deve levar esse trabalho de casa, esse dever de casa, para reestudar esse conteúdo e enviar a resposta para o seu paciente no dia seguinte, tá? E aí pode surgir uma questão na cabeça de vocês. Mas, Igor, se eu falar para o meu paciente que eu não sei, que eu vou pesquisar sobre aquele conteúdo, isso não vai diminuir a minha percepção de autoridade na cabeça do paciente? E a resposta é que não. Tudo bem? A base disso aqui é como que você vai falar com o seu paciente, tá? Então, se você, como eu falei, é íntegro com esse paciente e fala que você vai reestudar, ele não vai ver isso como algo negativo, tá bom, Nutri? Eu te garanto, tá? Então, duas estratégias aqui a gente já aprendeu. O que a gente vai encontrar muito também no consultório, Nutri, é o paciente que vai trazer uma questão que não necessariamente está relacionada com a sua área de atendimento, com a nutrição. Por exemplo, quando a gente atende esse público de hipertrofia e emagrecimento, uma galera do meio da academia mesmo, do crossfit, de outras atividades físicas com maior intensidade, é muito comum esse paciente trazer dúvidas sobre o uso, né, de esteroides anabolizantes. Tá? Essa é uma pergunta, Nutri, que muitos nutricionistas têm o domínio, tá? Mas dependendo do contexto do paciente, o que ele está perguntando, né, você deve orientar esse paciente a procurar o profissional certo, tá? Enviar essa pergunta, buscar o acompanhamento de um endocrinologista, por exemplo, de um médico do esporte, tá? Por que eu falo isso? Porque nós, nutricionistas, recebemos muitas perguntas no consultório
relacionados a conteúdos de outras áreas profissionais. Por exemplo, mulheres que reclamam sobre o uso do anticoncepcional, do possível prejuízo ali no perfil estético por conta do uso do anticoncepcional, pedindo a opinião do nutricionista sobre o que ele deve fazer, o que ela deve fazer. Se é tirar aquele anticoncepcional, se é trocar o anticoncepcional. Mais uma vez, nesse caso, o que você deve fazer? Redirecionar esse paciente para outro profissional. No caso aqui, né, o ginecologista. Então, resumo dessa terceira estratégia: realocar o paciente, a dúvida daquele paciente, para o profissional certo, tá? Porque não adianta também você pegar um conteúdo como esse e levar para casa para estudar, porque não é a sua área. Tá? Então você não vai conseguir simplesmente, em 1, 2 noites de estudo, dominar um conteúdo que é muito mais complexo. Então, por mais que seja uma dúvida que você não tem domínio naquele momento, se não é parte da nutrição, você pode e deve direcionar aquele paciente para o profissional certo, tá? A gente sempre vai priorizar aqui a qualidade de vida, a saúde do nosso paciente. Então, se ele tem uma dúvida, como eu falei, de uma outra área, você encaminha esse paciente para a área certa, tá? Isso não te impede de estudar sobre aquele tema. Então, como eu falei, tem muitos nutricionistas que dominam todo esse contexto do uso de esteroides anabolizantes, tá? Mas não é por conta disso que ele vai assumir essa capa de outro profissional para orientar aquela pessoa, tá? Então, esse aqui é um insight bem importante pra gente. E galera, se está fazendo sentido essas estratégias até aqui, já dá um cliquezinho aí no coração para eu ver que está fazendo sentido. E se você tem alguma dúvida, ou então alguma experiência parecida, pode mandar aqui no chat para enriquecer nosso bate-papo. Beleza? Antes de eu entrar aqui na nossa quarta estratégia. Recapitulando as estratégias para quem chegou agora. A primeira é você fazer uma rápida pesquisa no Google, principalmente se for uma informação mais rápida, como, por exemplo, o rótulo daquele suplemento que o paciente está tomando e quer saber ali se, no caso, ele está tomando da maneira correta ou se ele deve ou não interromper aquela suplementação. Então, você pode sim fazer uma breve pesquisa ali no Google, né, para entender o rótulo daquele suplemento e, de bate-pronto, ali responder à dúvida do seu paciente. Essa é a primeira estratégia. Segunda, se o conteúdo for mais complexo dentro da sua área, dentro da área da nutrição, você pode explicar para o seu paciente que você vai reestudar aquele conteúdo, revisitar os seus artigos científicos e que no dia seguinte você responde aquela dúvida dele. Tá? Serve como um dever de casa para o nutricionista aprender mais, né? E futuramente, caso essa dúvida surja novamente no seu consultório, você já sabe a resposta. Tudo bem? Então essa é a nossa segunda estratégia. Terceira estratégia: se é um conteúdo complexo que você entende que não é da área do nutricionista, você pode e deve encaminhar esse paciente para o profissional adequado. Tudo bem? E aqui é interessante também, porque muitos dos nossos pacientes não sabem exatamente qual profissional procurar para ter resposta daquela dúvida que ele tem. Tá? Então, alguns pacientes não sabem que para aquela área específica ele tem que procurar um endocrinologista, um fisioterapeuta, um ginecologista, um profissional de educação física. Então, esse direcionamento adequado passa a ser nosso trabalho também. Como eu falei, por conta dele, se deixar por conta dele, talvez ele nem procure esse outro profissional. É possível que ele não saiba qual o profissional que resolva aquela dúvida que ele tem. Então, você fazer esse direcionamento também gera muita credibilidade, tá? Então, essa é a nossa terceira estratégia. E agora vamos entrar na nossa quarta e última estratégia, tá? Que é você trazer respostas, e aqui vai depender muito da pergunta também, tá, Nutri? Mas é você trazer respostas com base nas suas vivências, tá? E também na vivência de outros pacientes. Então, vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo na quinta-feira no consultório. O paciente, né, eu tinha feito, além da prescrição da dieta, da suplementação, eu sempre prescrevo metas complementares para o paciente, né, para acelerar e otimizar o resultado que ele tem, que ele quer. Então, para esse paciente especificamente, com o resultado que buscava o resultado de hipertrofia, eu coloquei uma meta de hidratação, ou seja, a quantidade mínima de água que ele teria que beber por dia, né? E foi até uma meta pequena, se eu não me engano, 2 litros de água por dia. Ele chegou na consulta subsequente falando que isso foi uma dificuldade para ele, que ele não conseguiu bater os 2 litros de água por dia.
Então eu perguntei quais estratégias que ele estava utilizando para conseguir bater essa meta de hidratação. Ele falou que enquanto ele trabalhava no caso de home office, quando a água acabava, ele ia na cozinha, ele ia até a cozinha, bebia um copo de água na cozinha e levava um copo de água para a mesa de trabalho. Né? Usando essa estratégia, ele falou que estava tendo dificuldade, porque não estava conseguindo manter ali a meta diária. Então, o que eu incentivei ele a fazer? Com base na minha vivência, com base no que eu faço no dia a dia, com base no que eu vejo outros pacientes fazendo que dá certo. Né? Falei para ele providenciar uma garrafa ali de pelo menos 500 ml para deixar do lado dele o dia todo. Até porque fazendo isso aqui, Nutri, isso aqui você faz de forma involuntária. Chega no final do dia, você bebeu 4, 5 dessas. Então isso facilita muito o processo de hidratação. Então nesse caso, eu trouxe algo da minha experiência, do meu dia a dia, que funciona bem para mim, né? E incentivei esse paciente. Tá? Outros exemplos que você pode usar para responder as dúvidas do seu paciente com base na sua vivência. Receitas, dicas, por exemplo, para esse paciente preparar alimentos para a semana inteira. Tá? Então, como eu falei, né, colocando isso aqui em um exemplo mais específico, como que isso pode ser aplicado em uma estratégia. Se o seu paciente chega para você e fala assim, Igor, eu não consegui, né, ingerir toda a água que estava lá na nossa meta. Não consegui ingerir toda a água necessária. O que eu devo fazer? Cientificamente falando, essa é uma resposta mais complexa, mas você pode utilizar exemplos da sua vivência, o que funcionou para você e para outros pacientes para instruir esse paciente. Tá? Tudo bem? Então, essa também é uma estratégia que você pode adotar e aqui, como eu falei, Nutri, vai depender muito da pergunta. Tá? A gente não pode simplesmente pegar o que funcionou para a gente e aplicar para todos os pacientes. Mas nesse caso aqui, nesse caso da hidratação, de organização, de paladar, de receitas, você pode sim trazer essas estratégias que funcionaram bem para você e para outros pacientes para aumentar, melhorar o resultado, tudo bem? Então, galera, separei aqui 4 estratégias que eu utilizo quando o paciente traz uma pergunta que eu não sei responder de bate-pronto e que eu acho que funciona muito bem. Com essas 4 estratégias, eu consigo conduzir todos os atendimentos nutricionais de modo que os pacientes ficam satisfeitos. E aqui eu queria entender de vocês, para a galera que está aí no chat, né, se fez sentido, se vocês se imaginam utilizando essas estratégias, tá bom? São 4 porque elas são mais diretas. Eu poderia subdividir cada uma dessas, mas para fazer um conteúdo mais prático para você aplicar amanhã mesmo, né, essas 4 estratégias funcionam muito bem, tá? Recapitulando cada uma delas, primeira, breve pesquisa no Google. Tudo bem? Tem perguntas que ele faz, que você não tem informação ali na hora, mas com um Google, em 5, 10 segundos, você consegue responder. Tá? Segunda estratégia. Para conteúdos mais complexos dentro do universo da nutrição, você pode adotar aquela dúvida do seu paciente como um dever de casa. E você vai explicar isso para ele. Tá bom? Você vai explicar para o seu paciente que você vai estudar de forma mais aprofundada aquele conteúdo, né? E você vai enviar a resposta no dia seguinte. Tá? Quando você é íntegro com o seu paciente, ele vê a sua honestidade em você, isso não soa de forma negativa. Ele não vai ter uma percepção negativa em relação à sua capacidade. Pode ficar tranquila quanto a isso. Pelo contrário, ele vai ver que você é um profissional que está comprometido com os resultados do seu paciente. Tudo bem? Então, essa é a nossa segunda estratégia. A terceira estratégia, quando o paciente faz uma pergunta de uma área diferente da nutrição, você pode e deve orientar esse paciente para buscar o profissional certo. Tudo bem? Então, se ele está sentindo determinada dor, ele está perguntando para você por que o ombro dele está doendo, se foi o exercício que ele fez, se o exercício ele fez errado, você vai conduzir esse paciente para o profissional certo, seja um fisioterapeuta ou um profissional da educação física. Tá? E por que isso é importante? Muitas vezes o nosso paciente ele não sabe qual profissional ele tem que procurar para resolver aquela dor. Então, terceira estratégia, direciona o seu paciente para o profissional certo, beleza? E quarta estratégia, trazer respostas, né, relacionadas ao seu dia a dia, à sua vivência. Tá? Estratégias que outros pacientes utilizaram para resolver aquele problema que aquele paciente está tendo.
Tudo bem? Dependendo de como que é feita essa pergunta, não tem problema você utilizar estratégias, principalmente relacionado a receitas, organização, tá? Disciplina, estratégias que funcionam para você, que funcionaram para você e para outros pacientes, trazer essa explicação para esse paciente, tá? É legal a gente entender que para aquela pessoa você é uma referência. Tudo bem? Se o seu paciente resolveu ir na consulta nutricional com você, se ele escolheu você em meio a vários outros nutricionistas, é porque você, para ele, né, transmite esse valor, essa referência. Então, quando você traz uma estratégia que você utilizou no seu dia a dia, na sua vida prática, que funcionou para você, e você incentiva ele a fazer o mesmo, né, a tendência dele seguir é muito grande. Como eu falei, ele te vê como uma referência. Beleza, pessoal? Então, isso que eu separei pra gente, vou ver aqui se não faltou nenhum ponto importante dessa nossa aula de hoje, mas também recapitulando, galera, o que vocês não vão fazer em hipótese nenhuma se o paciente fizer uma pergunta que você não saiba responder. Você não vai simplesmente responder que não sabe, né, e deixar isso soar de forma negligente para o seu paciente. Não tem problema você falar que não sabe, mas fala que você vai buscar a resposta para entregar para ele. Tudo bem? Ou então, obviamente, né, não inventa qualquer aleatoriedade da sua cabeça para responder para o seu paciente. Galera, aquele paciente ele confiou em você. Tudo bem? E mais cedo ou mais tarde ele vai ter a resposta sincera, a resposta correta para aquela dúvida que ele tem. Então, quando ele alcançar essa resposta, certamente aquilo que você transmitiu para ele vai soar de forma muito negativa, né? Ele vai entender ou que você não sabe aquela resposta ou que você tentou enganá-lo, tá? Então, mais uma vez, se você não sabe, tudo bem? Dá uma pesquisada no Google, fala que vai enviar essa resposta depois. Beleza, pessoal? Então, esse foi o conteúdo que eu separei aqui pra gente hoje. Se vocês tiverem qualquer complemento para colocar aí no chat, ou então, se vocês quiserem fazer uma outra pergunta, tá? A gente aproveita esses minutinhos finais aqui. Lembrando que esse é o nosso novo programa aqui de segunda-feira, Vivendo de Consultório. A gente tem esse programa na segunda-feira, 8 horas, e temos as aulas semanais tradicionais na quarta-feira também, 8 horas, lá no YouTube. Beleza? Se você ainda não é inscrito para receber a notificação sobre essas aulas semanalmente, finalizando aqui a nossa live, é só você dar um pulo no link da bio, né, e se inscrever para as aulas semanais, preencher com seu nome e com seu e-mail. Tá? É bem interessante porque sempre, antes de começar esses conteúdos ao vivo, a equipe manda uma notificação para vocês. Então, uma excelente oportunidade para você assistir ao vivo, né, tirar suas dúvidas. Certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Essa aula vai ficar gravada, não só aqui, mas no YouTube também, né? Assistir no YouTube é mais confortável. Então depois, se vocês quiserem reassistir esse conteúdo, tá? Só procurar lá no YouTube. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima.